E aí, pessoal, olha aí, nossa segunda aula de PG, tá certo? Ok? Como eu falei para vocês, rapidinho, olha só, uma aula só sobre propriedades. Então, é a nossa aula de número 20, né? No livro deve ser a 25, certo? Aula número 25 do livro 6, temos mais umas 2 aulas apenas, sobre PG, propriedades, representação genérica e interpolação geométrica, tá? Exatamente o que a gente viu na PA, só que agora nós vamos adaptar para PG, como sempre. Ó, então, tá aqui, ó, primeira propriedade, chamada propriedade do termo médio ou termo central. Em uma PG finita com o número de termos ímpar, né, para poder ter uma quantidade, um termo central, um termo ímpar tem que ser uma quantidade, melhor, para ter um termo médio ou termo central, a quantidade de termos tem que ser ímpar, né? Ó, você tem 5, esse é o do meio. O termo central será igual à média geométrica do primeiro termo com o último. Agora, média geométrica, a gente lembra do que é média aritmética, né? Certo? Mas média geométrica é bem estranha, ela é muito pouco utilizada. Por exemplo, ó, se eu considerar uma PA como A, B e C, uma PG, né? Aqui é PG e não PA, certo? Então, B o termo central vai ser a raiz quadrada do produto dos dois extremos. Então, a média geométrica é exatamente isso. É a raiz quadrada do produto de 2 termos, a raiz cúbica do produto de 3 termos, a raiz décima do produto de 10 termos. Então, observe que é uma média bem difícil de se trabalhar, por isso que quase não se fala nela até na estatística, né? Aí tem um jeito mais fácil de se resolver, ó. A gente pode dizer que o quadrado do termo médio é igual ao produto dos outros termos, ou dos termos extremos, ó. É você pegar isso aqui e elevar ao quadrado, então essa raiz sai. Então é muito mais comum, ao invés de se falar disso, se falar nisso, ó. Que o quadrado do termo do meio é igual ao produto dos termos extremos, certo? Olha só um exemplo. Nós temos a PG aqui formada 3, 6 e 12, que é uma PG de razão 2, né? Você dividir esse por esse dá sempre 2. Aí veja que o termo central, que é 6, quando elevado ao quadrado é igual ao produto dos extremos. 6 ao quadrado é 36 e 3 vezes 12 é 36, certo? Aí para que isso serve? Onde é que a gente vai utilizar isso? Quando você tiver uma PG que precise só do termo central, né? Facilita, ou quando você tem aquele tipo de sequência onde os termos são dados em função de uma outra variável, em função de um parâmetro, x, x mais 5, x mais 10, alguma coisa assim. Aí isso facilita bastante. Tá legal? Ok? Segunda propriedade, produto dos termos equidistantes dos extremos. Na PA era a soma, né? Em uma PG finita, o produto dos termos equidistantes dos extremos é igual ao produto dos extremos. Aí eu peguei aqui, ó, um exemplo, coloquei até com cores diferentes, certo? Aí veja, quem são os extremos? O 1 e o 64, porque são os últimos, o primeiro e o último, né? Quando a gente multiplica uma vez 64, dá 64, eu chamei de produto dos extremos. E o que são os equidistantes? Vocês já sabem. Equidistantes são aqueles que estão à mesma distância dos extremos. Então, ó, o 2 e o 32 são os vizinhos dos extremos. O que acontece quando eu multiplico 2 vezes 32, dá 64, o mesmo valor. E o 4 e o 16? Também são equidistantes, porque eles estão separados dos extremos por apenas um número. Aí quando eu multiplico 4 vezes 16, vai dar 64. Como essa PG é de termo ímpar, né? Nós temos 7 termos, a propriedade primeira a gente pode ver aqui, ó, 8 ao quadrado é exatamente o produto dos extremos, ó, 8 ao quadrado é 64, é 1 vezes 64, que é a primeira propriedade. Tá joia? Então, facilita bastante também isso aí, quando houver questões, quando houver questão de PG que peça para você achar um produto de 2 termos, por exemplo, aí você olha se eles são extremos ou são equidistantes. Bom, representação genérica de uma PG, isso também facilita quando a questão vem apenas o produto dos 3 termos de uma PG é isso, né? Então facilita bastante. Então, ó, para uma PG de termos desconhecidos 3, 4 ou 5 termos, a gente pode fazer isso aqui, ó. Ao invés de a gente usar a fórmula do termo geral, que vai dar mais trabalho, você pode chamar, ó, vamos lá, de 5 e 3 e 5 termos, a gente tem um termo central. Então, o termo central você chama de x. O da direita vai ser x vezes q. E o da esquerda vai ser x dividido por q. Então, se a questão... E a razão é q, né? Se a questão te dá
como enunciado o produto dos termos, quando você multiplicar esse Q já desaparece. Aí você vai ter x elevado ao cubo igual a um determinado valor. Aí você já acha o valor do termo central. A mesma ideia serve para 5 termos. Ó. O termo do meio vai ser x, o próximo a ele x vezes q e o outro x vezes q ao quadrado. E voltando vai ser x dividido por q e x dividido por q ao quadrado. Veja que quando você multiplicar, todos os q somem, né? E fica x elevado a 5. Vai ser sempre x elevado à quantidade de expoentes. E a razão continua sendo o q também. Agora, quando tem 4 termos, para começar, você não tem o termo central. Então você tem 2 termos. Aí você não pode dizer que é x e x. Então você chama de x e x sobre q, porque um é o inverso do outro, para cancelar, né? Ok? Aí o próximo vai ser x vezes q ao cubo, e aqui x dividido por q ao cubo. A razão, na verdade, é q ao quadrado. Tem esse detalhe aí. É bom ficar ligado. Na verdade, a grande sacada desse tipo de representação genérica é porque ela facilita, uma vez que você não vai precisar usar muitas incógnitas. Imagine A, B, C, D, já teriam 4 aqui. Mas eu posso dizer que o B seria A vezes Q, aqui seria A vezes Q ao quadrado, e aqui A vezes Q ao cubo. Quando você reunir tudo isso aqui, você ainda continua com 2 variáveis, com 2 incógnitas. E às vezes a questão só pede o termo do meio. Então, desse jeito aqui, você já encontra rápido, fácil, simples, trivial, banal e vulgar. E interpolação geométrica. A gente já viu que interpolar é colocar entre polos. Não é assim? Colocar entre polos. E interpolação geométrica significa que é uma interpolação de uma PG, progressão geométrica. Quando é interpolação aritmética, você já sabe que está se tratando de progressão aritmética. Então, interpolar ou inserir meio geométrico significa estabelecer uma PG que possui um determinado primeiro termo e o último termo. Então, entre o primeiro e o último, eu vou colocar quantos? Aí, para interpolar os termos, precisamos estabelecer a razão. Para variar, a gente sempre precisa da razão, né? Certo? Para que assim a gente pode construir. Porque o que é que a gente tem? A gente tem o primeiro e o último, mas não tem a razão. Eu tenho que colocar os termos aqui. Se eu acho a razão, basta sair multiplicando que eu vou colocando todos os termos. Não é verdade? Certo? Então, digamos que eu quero interpolar K termos. Ou seja, eu vou colocar K termos aqui. Então, o número de termos, o que a gente chama de N, vai ser K mais 2, porque o primeiro e o último a gente já tem. Digamos que eu quero colocar 10 termos nessa PG. Na verdade, a PG vai ter 12, né? Porque o A1 e o AN tem que ser dado, certo? Aí, para isso, a gente usa a forma do termo geral, né? Esse aqui vai ser o último termo, que vai ser K mais 2, e aqui o A1, certo? Então, aqui ao invés de AN vai ser AK mais 2 e aqui vai ser o A1. E aí, com a forma do termo geral, você acha a razão. Uma dica é essa daqui, ó. Você pode já trabalhar com isso. A razão para esse tipo de interpolação vai ser sempre Q elevado a K mais 1, igual sempre a divisão do último com o primeiro. Certo? Então, ou seja, quando você eu quero colocar, digamos, 3 termos entre esses dois. Então, eu divido o último pelo primeiro e vou ter que achar a razão quarta, né? Porque 3 mais 1. Né? A raiz quarta vai ser a razão. Tá legal? Beleza? Muito bem. E, lógico, vamos para as atividades, que é o que importa para a gente treinar aí, utilizando o que foi dado. Página 91, como vocês viram aí, né? Até as páginas são semelhantes às da PA. Olha só, sabendo que os números da sequência 5, M, N e 10 estão em progressão geométrica, quanto vale o produto M e N? Questão fácil de fazer. Veja, o que é que a gente tem aqui? O A1, o A2, A3, A4. Então, eu posso usar a forma do termo geral, não é? A4 vai ser o A1 vezes Q elevado a 3. Né? Aí, como eu tenho o A4 e o A1, eu acho o Q, a razão, né? E aí, basta multiplicar e eu acho esses dois. Digamos que a razão seja 2. Aí você faz 5 vezes 2, 10. E 10 vezes 2, 20. Aí eu só preciso multiplicar os dois. Certo? Ok? Mas tem um jeito mais fácil. Veja. Mais rápido ainda, ó. Usando a propriedade do produto dos termos equidistantes. Porque, ó, 5 e 10 são os extremos. Então eu posso multiplicar 5 vezes 10 dá 50.
E o M e o N são equidistantes dos extremos porque eles são os vizinhos. Então, M vezes N vai ser a mesma coisa que 5 vezes 10. Foi o que eu fiz aqui, ó. 5 vezes 10 é igual a M vezes N, ou seja, dá 50 a letra C. Então, nem precisou trabalhar com a forma do termo geral. Mas é uma questão fácil, porque você tem mais de uma forma de fazê-la, não é? Então, isso facilita bastante. Alguma coisa você vai lembrar. O mais comum é ver essa questão sendo resolvida utilizando a fórmula do termo geral. Mas se você lembra dessa propriedade, você ganha muito tempo, porque o cálculo é mental, né? 5 vezes 10, 50, letra C. Beleza? Bom, vamos lá. Segunda questão. Certo número x de termos é interpolado entre os números 8 e 648 raiz de 3, formando-se a progressão geométrica 8, um monte de termos aqui que a gente vai chamar de x, né, a quantidade x, até 648 raiz de 3, cuja razão é igual a raiz de 3. Certo? Então ele já dá a razão. Então, ele quer saber o total de termos dessa progressão geométrica, corresponde a... Bom, é o tipo de questão que você pode fazer até sem fórmula, não é? Porque se eu tenho um termo e tenho a razão, eu posso sair multiplicando. Aí 8 vezes raiz de 3, então eu já sei que o próximo termo é 8 raiz de 3. Aí eu faço 8 raiz de 3 vezes raiz de 3. Então vai dar raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, vezes 8, 24. E assim por diante, até chegar aqui. Quando eu conseguir esse número, aí eu conto quantos termos tem daqui até aqui e vou descobrir se é 6, 7, 8, 9 ou 10. Certo? Ok? Pode ser feito assim, sem nenhum problema. Dá para perceber que nem vão ser criados muitos termos. Digamos que se a resposta for 10, que é o maior valor, você teria que criar só 8 termos aqui. Tá legal? É uma saída, não tem problema. Mas a gente pode fazer usando a forma do termo geral. Certo? Foi assim que eu fiz, eu vou mostrar aqui para vocês. Certo? Ok? Mas você pode fazer, como você sabe, questões que envolvem PA, PG, são questões de raciocínio lógico. Então você pode fazer do jeito que você entender e que achar melhor. Tá beleza? Então, ó, observa aqui como é que foi feito. Aí, ó, olha só. Se a gente vai colocar x termos entre 8 e 648, significa que o número de termos é x mais 2. São 2 termos a mais, como a gente falou, né? Eu vou colocar x termos aqui. Então, eu tenho o primeiro, que é 8, e o último termo, x mais 2, né? Ao invés de n vai ser x mais 2, o ax mais 2 vai ser isso. Pela fórmula fica assim, o ax mais 2 é igual a 1 vezes, aí x elevado a q elevado a x mais 2 menos 1, que vai dar x mais 1, né? Substituindo vai ficar 648 raiz de 3, 8 e raiz de 3 elevado a x mais 1. O que eu fiz aqui, ó? O que a gente pode fazer aqui? Eu não posso simplificar raiz de 3 com raiz de 3 porque tem um expoente, mas eu posso dividir 648 por 8, dá 81. E aqui eu deixei 1 só para a gente lembrar. Só que 81 é 3 a quarta. Então, eu fiquei aqui com um produto de potência de mesma base. Significa que eu posso conservar a base e somar os expoentes. Então, quando eu somo 4 com 1 meio ou 4 com 0,5, dá 4,5, que é 9 meios. Né? E aqui eu tirei da raiz. Então, vai ficar 3 elevado a x mais 1 dividido por 2, que é o índice daqui. Então, ó, bases iguais, a gente simplifica, né? Uma exponencial. Aí fica 9 dividido por 2 igual a x mais 1 dividido por 2. Quando eu simplifico por 2, vai ficar x mais 1 igual a 9, que vai me dar 8. Significa que eu vou colocar 8 termos aqui. Como ele quer o número de termos, eu vou somar mais 2, né? Os 8 que eu criei, mais o primeiro e o último que já tinha. Então, 10 termos. Tá legal? Letra E. E aí? Terceiro, penúltimo. Ó, a sequência, seno de 60, 1 mais seno de 30 e 3 cosseno de 30 é. Bom, é uma PA ou uma PG? Para a gente saber, eu tenho que achar os 3 termos e depois subtrair e dividir, né? O que aconteceu? O que acontece aqui? Voltamos para a trigonometria. Seno de 60, não é? Raiz de 3 sobre 2, 1 mais seno de 30, que é meio. E o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Então, quando eu achar isso aqui, eu vou subtrair, vou para ver se é uma PA, depois eu vou dividir para ver se é PG, e aí chega uma resposta. Olha o que eu fiz. Eu substituí os valores, eu fiquei com essas sequências. 3 raiz de 2, raiz de 3 sobre 2, melhor. 3 sobre 2 e 3 raiz de 3 sobre 2, eu percebi que não é uma PA, né? Subtraindo não dá o mesmo resultado. Então, eu já fui para PG. Dividi
o segundo pelo primeiro termo, aí deu raiz de 3. Dividi o terceiro pelo segundo, ó, deu raiz de 3, ou seja, uma PG cuja razão é raiz de 3. E raiz de 3 é a tangente de 60, então, letra E, né? Vamos só conferir. Letra E é uma PG de razão tangente 60, fácil, né? Mas é aquele tipo de questão que, mesmo sendo fácil, você não vai encontrar no Enem, certo? Porque o Enem, não pelo fato de misturar mais de um assunto, mas você não vai ter uma questão direta desse jeito, sempre tem um texto, que vocês costumam reclamar porque tem texto, mas é para explicar aonde é que você usa um determinado assunto de matemática, não é? Certo? Ó, e para encerrar, uma bola de boliche de massa 2 kg foi arremessada em uma pista plana. A tabela a seguir registra a velocidade V e a energia cinética E da bola ao passar por 3 pontos dessa pista, A, B e C. Para o cálculo da energia cinética, usou-se a fórmula matemática E igual a mv ao quadrado dividido por 2. Certo? Ok? Lembrem da fórmula vocês veem isso em física, né? Para lembrar, Maria Valéria com 2 em cima e 2 embaixo. Ou Maria Vadia, né? 2 em cima e 2 embaixo, você queria o quê? Então, os pontos A, B e C, as velocidades e as energias, certo? Então, continuando, após os cálculos, percebeu-se que E1, E2 e E3 são as 3 energias, é uma progressão geométrica de razão meio. Então, a PG, V1, V2 e V3, como é que vai ser? Ou seja, eu vou ter que substituir, observar essa sequência, e se eu dividir E2 por E1, eu vou ter que igualar 1 meio, não é? Certo? Mas e usando a fórmula, o que é que vai acontecer? Olha, observa aí. É uma questão que é a cara do Enem, porque você tem um contexto e tem uma aplicação da física, né? Certo? Ó, a fórmula é essa. É igual a mv ao quadrado dividido por 2. M é a massa, que a questão diz que é 2, né? Aí você divide 2 por 2 dá v ao quadrado. Ou seja, nessa questão, a energia é sempre a velocidade ao quadrado. Para esse tipo de questão, porque a massa é 2. Então, a gente pode fazer o seguinte. Quando eu faço E1 dividido por E2 dividido por E1, dá sempre 1 meio, que é a razão da PG. Aí, no lugar do E1 e do E2 e do E1, eu posso colocar V2 e V1, só que ao quadrado, né? Os dois ao quadrado. Então, se eu elevar tudo ao quadrado, melhor, se eu achar a raiz quadrada nesse segunda passagem, eu vou ter V2 dividido por V1, que é igual a raiz quadrada de 1 sobre 2. Aí, o que é V2 sobre V1? É a razão da segunda PG, né? E aí, ó, a raiz de 1 é 1, sobre a raiz de 2 a gente racionaliza, dá exatamente isso. Ou seja, a razão dessa segunda progressão, que é essa aqui, ó, se eu fizer V2 dividido por V1, dá exatamente raiz de 2 sobre 2, que é a letra B. Tá joia? E aí, valeu, terceirão, a gente encerra por hoje. Joia? Tchau, até a próxima, aí a gente tem mais 2 aulas para encerrar, beleza? Tchau.